Oi, pessoal, tudo bem? Já estava com saudade de vê-los por aqui. Espero que estejam todos com bastante saúde. Bom, eu sou a professora Fabiola Cruz e hoje nós falaremos de um tema chamado diversidade. Mas eu sei que você já ficou curioso sobre o assunto. Antes de começar, deixa eu tornar essa aula mais inclusiva me descrevendo. Eu sou uma professora negra, de olhos castanhos escuros, cabelos também castanhos escuros, mais ou menos na altura dos ombros. Hoje estou usando uma blusa vermelha com umas folhagens na cor branca. Bom, mas vamos lá. Chama todo mundo que está aí com você para assistir a aula de hoje, porque o tema promete grandes reflexões. Para você, o que significa diversidade? Você sabe qual a importância da diversidade para a sua vida? Na aula de hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Bom, mais do que as diferenças físicas, somos diferentes em nossa essência. Somos diferentes na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir. Você que assiste agora e que é pai e que é mãe, com certeza tem filhos que foram criados na mesma casa, mas pensam totalmente diferentes. Às vezes até estudam na mesma escola, mesmo assim são completamente diferentes. Isso é diversidade, não é? Bom, mesmo que exista alguém com a mesma aparência física, semelhante a você, haverá diferenças relacionadas ao comportamento, à visão de mundo, a crenças. No nosso país, a diversidade cultural é enorme. Ela pode se manifestar através do modo de vida das pessoas, dos valores, da arte, da gastronomia, dos hábitos, dos costumes regionais. Tanta coisa diferente que faz esse Brasil tão rico, não é verdade? Bom, o nosso país, ele se constituiu por 3 culturas originárias. Originalmente, os povos indígenas, nativos, a cultura africana, dos povos escravizados trazidos para o Brasil, e a cultura europeia, daqueles colonizadores portugueses que vieram para cá. Essa mistura toda aqui no Brasil se transformou num país de pluralidade cultural, o que é muito bom. Aqui no Rio de Janeiro, se a gente for falar de diversidade, eu vou até citar um exemplo. Você conhece o Saara, lá no centro do Rio? É um shopping a céu aberto aqui no estado do Rio, formado por 11 ruas, que reúne mais de 800 lojas voltadas aí para o comércio popular. Esse lugar foi originalmente ocupado por imigrantes, vindos aqui para o Brasil lá no século XIX, século XX, e se caracteriza pela presença de diferentes grupos étnicos até hoje. Sua diversidade de pessoas, de línguas, de sotaque, de cheiros, de cores é muito grande. O lugar para ter diversidade. Bom, agora eu vou propor para vocês uma atividade que eu acho que vai ser bem bacana, relacionada à diversidade. Então eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Se a resposta for sim, você levante a sua mão direita. Se a resposta for não, levante a mão esquerda. E se não for nenhuma das duas, pode deixar as mãos paradinhas aqui. É legal se tiver mais gente na sua casa para a gente comparar as respostas. Vamos fazer juntos? Bom, a primeira pergunta é: homens e mulheres têm os mesmos direitos? Sim ou não? Pensa aí. Outra pergunta: homens e mulheres são tratados da mesma forma? O que você acha sobre isso? Sim ou não? Brancos e negros possuem as mesmas oportunidades? Sim ou não? Se você tiver com alguém na sua casa, pode ser que tenha acontecido aí opiniões diferentes em relação a essas respostas.
Com essa atividade, nós podemos observar que nós somos diferentes, temos opiniões diferentes, mesmo que às vezes parecidas. No entanto, o principal é a gente saber respeitar essas diferenças. É importante saber respeitar e conviver com as diferenças, pois é isso que nos enriquece enquanto ser humano. É isso que nos faz crescer. Essa palavra é a palavra do momento. Falar diversidade é uma palavra que todo mundo fala por aí. Mas o mais importante é saber vivê-la, constatar que a diferença é real e é importante. Somos diversos, somos diferentes e é isso que é bom. Na teoria, isso é muito fácil, todo mundo diz que concorda com isso. Mas será mesmo? Será que todo mundo concorda com tudo isso que a gente está dizendo? Que é importante ser diferente? Será que a gente aceita o outro quando o outro é diferente de nós? Bom, vamos dar uma olhadinha lá no nosso slide. Tem uma reportagem que diz assim: mulheres são as mais afetadas pela pandemia e a culpa é do machismo. Essa é uma reportagem que saiu no dia 7 de maio de 2021. Uma outra reportagem fala o seguinte, vamos lá olhar. Saiu na Folha de São Paulo essa. Notícia sem contexto contribuiu para o genocídio negro no Brasil, afirma a pesquisadora. Essa é uma reportagem do dia 23 de fevereiro de 2021. Uma outra reportagem fala o seguinte: Brasil registra uma morte por homofobia a cada 16 horas, aponta relatório. Saiu no UOL de São Paulo no dia 20 de 2 de 2019. Que triste, hein? E no Jornal do Comércio saiu a seguinte manchete: preconceito não é um problema do negro, mas da sociedade. Que triste, né, pessoal? Todas essas notícias, infelizmente, todas elas são daqui, do nosso país. São a nossa realidade. Bom, a natureza já ensinou pra gente o quanto mais diversificada é uma área, mais saudável ela é. Na natureza se conecta por tudo aquilo que é diferente, tudo que é diverso. Isso dá o equilíbrio e a potência do ambiente. Quanto mais diverso ele é, melhor. A mesma lógica vale também para as relações humanas. A interação entre pessoas diversas pode trazer muitos ganhos para todos nós. A diversidade ajuda a solucionar problemas complexos. Pessoas diferentes, de origens culturais diferentes, têm diferentes visões de mundo e soluções diferentes e podem ter mais criatividade e inovação para solucionar diversas situações. Até mesmo nas empresas, as empresas que investem em diversidade têm um resultado muito melhor, porque tem pessoas que pensam de formas diferentes. Será que todos enxergam a diversidade, essa pluralidade da mesma forma? Bom, nas reportagens que eu apresentei para vocês, infelizmente não. Percebemos intolerância e esse é o Brasil. Mas você deve estar até pensando, né? Ah, mas eu não me encaixo nisso, isso não representa a minha realidade. Mas essa, gente, é a realidade do Brasil. Nós pertencemos a essa nação, nós somos brasileiros. Precisamos nos incluir nesse contexto. A maioria de nós precisa se encaixar e deixar de ser incoerente, assumir comprometimento real com a diversidade. Tomara que um dia possamos ser representados pelas notícias que vimos ali, mas que essas notícias sejam outras, né? Sejam diferentes dessa realidade.
Mas por falar em representatividade, você sabe o que ela significa? Ela significa a representação de determinados grupos, classes, movimentos e até mais do que isso. Ela é parte da construção de cada um de nós. Ela ajuda a nos desenvolver e ter mais autoestima. Ela pode nos ajudar a combater, por meio da representatividade, aquilo que a gente acredita, porque aí a gente passa a ter mais voz, mais vez, a gente pode até se inspirar com aquilo que a gente vê, com as pessoas que nos representam. Por exemplo, em relação ao racismo, ao longo dos anos, a representatividade tem crescido dando espaço às pessoas negras. Essas pessoas aparecem em telejornais, e até mesmo na ficção, a gente não tinha antigamente heróis negros. Hoje a gente tem até o Pantera Negra. E isso faz toda a diferença. Isso inspira. Olha só o exemplo para as crianças da sua família. Não é verdade? Antigamente os atores eram todos brancos e isso vem mudando. Que bom, né? Entender a importância da representatividade é um enorme passo para o combate ao racismo. Abre espaço para que as pessoas negras assumam posições de destaque, permite reflexões para o preconceito racial. Sem preconceito, estaremos vivendo em uma sociedade mais inclusiva. Mas não basta incluir, se não buscarmos equidade. Que foi? Não conhece essa palavra? Eu vou explicar para vocês. Dá uma olhadinha aí no slide. Equidade significa compreender que cada pessoa precisa ser atendida de acordo com a sua necessidade. E se a gente é um diferente do outro, cada um tem uma necessidade diferente. Igualdade é tratar todos da mesma forma. Porém, a equidade é obter os mesmos benefícios, mesmo que isso signifique que todos recebam um tratamento diferente. Olha só que interessante esse conceito. Ele também faz toda a diferença, não é? Respeitar tudo aquilo que é diferente, com empatia. Se a gente se colocar no lugar do outro, a gente vai ter uma visão diferente das situações. Então você acabará dando ainda mais importância para as outras pessoas. Esse é o seu papel de transformação social. Bom, pessoal, na aula de hoje nós apresentamos a palavra diversidade. Realizamos uma atividade com perguntas para que vocês pudessem responder o que vocês achavam, se concordavam ou se não concordavam com aquela pergunta que eu estava dizendo. E aí a gente viu o quanto a gente é diferente. Refletimos sobre a diversidade cultural que existe no nosso país, mas também apresentamos as contradições através de manchetes de jornal. Refletimos sobre identidade coletiva, que infelizmente aquelas notícias nos representam de alguma forma. E aí a gente precisa mudar esse panorama. Falamos também sobre a representatividade. Falamos da igualdade, da equidade. Opa! Bom, é isso que eu queria deixar para vocês. Peço um grande compromisso, que você pense sobre tudo que nós falamos na aula de hoje e exercite a empatia. Se coloque no lugar do outro, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e que vocês realmente coloquem tudo em prática. Conversa com a família, com os filhos. Converse com todo mundo a respeito desse assunto, porque vale muito a pena. Termos uma sociedade mais justa depende dessas reflexões. É isso. Eu deixo aqui o meu beijo, o meu muito obrigada e até a próxima. Tchau!